Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje vou te contar uma memória. Vamos lá para o tema e habilidades. Tema da aula, introdução ao gênero memórias literárias. Habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. EF69LP44, EF69LP46. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano. Bom dia, professores, alunos. Vamos aos objetivos da aula? Valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca da memória literária e participar de práticas de leituras de memórias literárias. Bom, hoje, então, nós começamos a sequência número 4, ok? E essa sequência é o tempo todo falando sobre memórias e numa determinada aula a gente fala um pouquinho de conto também, ok? Então, vamos para a acolhida. Você tem uma memória seletiva ou lembra-se de tudo? Vamos lá? Um minutinho aí para vocês responderem. Vamos lá, então. O aluno Nicolas, da Pronatália, colocou seletiva. Vamos lá. A Giovana, da Pro Rosângela, colocou acho que seletiva. Deixa eu ver aqui o que mais. O Pro Antônio colocou aluna, a Stephanie, do Pro Antônio, colocou depende. Depende, tá. Maria Eduarda colocou memória seletiva. A Ana, a aluna Ana, colocou acho que seletiva, ou tudo. Nós acabamos de comentar aqui, né? A Elaine perguntou para mim, a sua é seletiva ou você lembra de tudo? E eu disse para ela, eu acho que eu lembro de tudo, mas no sentido assim, talvez já tenha sido selecionado o que é para ficar de bons momentos, né, de melhores momentos, até de coisas tristes, mas que elas não se sobressaem tanto quanto as coisas boas. Eu estou pensando assim, estou falando isso leigamente para vocês, hein? Não sou especialista em memória, pelo amor de Deus. Né? A Pronária comentou algo parecido aqui. O que ela colocou? Não me lembro de tudo. Na verdade, ninguém lembra. As memórias são seletivas. Olha lá, complementou, tá vendo? Muito bom. Então, vamos lá. Para começarmos a falar sobre memória, né? É claro que eu parti disso porque é o que vai ficar na memória de cada um em termos de falar de algo, se eu poderia dizer assim, fisiológico, não sei nem se é esse termo que usa, para depois nós irmos para as memórias literárias. Porque a partir daquilo que nós lembramos é que, ao colocar isso no papel ou ao ter de contar para alguém, é que nós vamos fazendo de uma outra forma, né? E principalmente na hora de colocar no papel ou de fazer com que isso se transforme, então, numa memória literária, nós vamos poetizar tudo isso, né? Precisa ficar claro isso, né? Não necessariamente foi daquele jeito que aconteceu. E nós já fazemos isso, né, Elaine, quando contamos alguma coisa para alguém, sim, né? Sim. Não é mentir, não, mas é dar uma floreada para aquilo ficar mais legal para quem está ouvindo, né? Para chamar mais atenção, ok? Então, vamos lá. Vejam o que interessante essa citação também, que está na apostila, está na página 100 da apostila do professor, porque isso não tem na apostila do aluno. Então, olha só, podem colocar sobre memória. Com relação à memória,
Bose explica que lembrar não é apenas reviver, mas é refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. Para a autora Ecleia Bose, a memória não é a mesma que experimentamos na infância, pois não somos os mesmos e a nossa percepção sobre os fatos também já mudou, provocando a alteração das nossas atitudes e valores. Então, isso também é bem importante, né? Quando a gente relembra, quando a gente repensa, já é num outro contexto, né, Elaine? Já estamos num outro contexto. Então, inclusive, a gente passa a entender algumas coisas, né, de forma diferente do que a gente entendeu naquele tempo, né? A gente, às vezes, dá parece que vira uma chavinha, assim, nossa, a gente fala, nossa, de verdade, naquele tempo eu achava que era isso, né? E isso já mudou. De qualquer forma, é esse relembrar, é o reviver, que tem uma próxima aula aí, e é o ressignificar. Ok? Vamos lá. Sobre o gênero, pode ler, Elaine, para a gente? Sobre o gênero memórias. Vamos lá. Memórias são narrativas produzidas para rememorar o passado, vivido ou imaginado, e têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. O autor de memórias literárias expressa a realidade por meio da visão dele, construindo sentido para aspectos mais significativos para ele, sem preocupar-se com a fidelidade no modo como a retrata. De caráter subjetivo, as memórias literárias não têm como foco as informações, mas sim os sentimentos e as impressões das personagens. Para atribuir graça e expressividade aos textos, empregam-se comparações e contrastes. Obrigada, Elaine. Então, vejam só, aquela coisa do dar uma maquiada, né? Colocar aí a expressividade de tudo aquilo, como você sentiu. O importante, então, não são os acontecimentos, mas o que aquilo representou, o que aqueles acontecimentos representaram para você, né? E você vai tentar passar isso da melhor forma possível no sentido subjetivo da coisa, né? Das sensações, do seu ponto de vista em relação àquele. Alguma coisa, Elaine? Sim, é legal que às vezes nós contamos algum fato parecido, né? Uhum. Semelhante, e a gente fala assim, mas eu não agi dessa forma, fulano não agiu dessa. Por que a pessoa se comporta assim? Então, de acordo com o contexto, com as suas ideias, a sua cultura, você vai interpretar essa situação com um determinado sentimento, talvez você com outro, né? Sim. Vai ter essa diferença mesmo. Uhum. E essa memória vem à tona, né, em relação aos acontecimentos, também com a ajuda aí dos sentidos, né? Às vezes é o cheiro de um perfume, é o sabor de uma comida, né? A gente falou aqui aquela vez do perfume, isso, do né? perfume, uma música, Sim. né? Então tudo isso vai trazer à tona memórias, né? Geralmente é de coisas boas, né? Acredito eu. Geralmente, assim, se eu estou pensando em mim, geralmente, mas não que não aconteça alguma coisa assim meio triste, mas parece que a gente, o tempo ajuda, né? Então Sim. aquilo é bem menor do que foi naquele momento também, né? Mesmo que tenha sido triste, ele passa a ser bem menor. E eu não consegui colocar num dos vídeos que eu separei para vocês ao longo da semana, mas havia uma historiadora que falava: a gente também precisa esvaziar a memória, né? Não foi bem assim que ela colocou, mais ou menos isso. Por quê? Como nós lidaríamos com as tristezas e com as angústias se a gente também não aliviasse um pouco isso, né? Se a gente não desse espaço na memória para outras coisas. E isso, quem faz isso para a gente é o tempo, né? Sim, às vezes a gente conta um fato que era triste em determinado momento e hoje a gente conta rindo, né? Sim. Morre de rir com determinada situação. É muito bom, muito bom. Isso acontece bastante. Então vamos lá. Vou fazer mais uma reflexãozinha com vocês. Que situações vividas na sua infância, isso para os alunos agora, né, para os professores ficará mais fácil falar, né, por conta de já serem adultos. Os alunos não. Então, mas o que você mais ou menos imagina, né? Então, situações vividas na sua infância, que situações serão lembradas de uma forma significativa na sua fase adulta? Destaque uma delas. Vamos lá, é 1 minutinho só. Vamos lá?
Vamos lá, então. A aluna Mariana colocou: quando eu dancei na festa junina em 2015. Que legal. Desenhar na rua toda com tijolos, o aluno Samuel colocou. Poucos têm essa oportunidade hoje em dia, hein? Sim, aqui a Tawane. Quando eu brincava com as minhas primas. Deixa eu ver o que mais aqui. Família, infância, amigos. Ah, esse aqui é super legal. A Pro Regina. Correr na chuva, descer barrancos. Nossa, descer barrancos, eu adorava. Esconde, esconde. Passar anel, as cirandas. Meu pai colhendo abacate do quintal de casa. E por aí vai, Andreia. O Murilo, também da Pro Patrícia, colocou: quando aprendi a andar de bicicleta. Muito legal, né? Muito bom, gente. Então, olha, mas para contar mais memórias para nós, para falar mais sobre isso, nós trouxemos, então, a nossa querida Flávia Nascimento. Flávia, cadê você, Flávia? Bom dia. Bom Bom dia, dia, tudo Andréia. bem? Bom dia, tudo bom? Queremos saber tudo Bom dia, sobre memórias gente. hoje. Então, O que você tem para nós hoje, Flávia? é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que eu nasci com essa alma de escritora e tudo sempre doeu muito em mim, as coisas sempre tiveram muito impacto. E desde criança eu sempre escrevi muito, desde que eu aprendi a escrever e lia muito, então eu botava as emoções no papel e com o tempo, com a maturidade, eu fui lendo aqueles escritos e não era bem aquilo que tinha acontecido. E aí, quando eu vi, eu tinha transformado o fato. Então, assim, eu acho que a escrita, quando você escreve memórias, quando você escreve no diário, que hoje isso eu acho que já caiu muito, né? Na minha época, a gente tinha diário, né? É uma forma de lidar com os fatos, né? Tem ali um princípio da psicanálise, quando você escreve, E quando você transforma essa escrita em arte, aí você consegue lidar muito melhor. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho bastante material, inclusive, e eu até pretendo juntar esses escritos e montar um livro, não sei, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, um assunto que muito me interessa. Já escrevi um memorial também, né? Que que tem a ver também com esse nosso assunto, então eu gosto muito, Andréia. Muito legal, Flávia. O jeito que você falou agora, quando você foi ler e viu que no papel não era exatamente daquela forma que tinha acontecido, né? E esse florear aí, ou o que quando você leu depois, você ressignificou, né? Quando você leu, você ressignificou, né? Foi um outro ponto de vista, um outro contexto, né? Uma outra maturidade. Muito legal isso. E o que você trouxe? Você trouxe memórias para nós hoje? Trouxe sim. E essa memória, ela tem a ver com um período, né? Eu sempre contei histórias fiz disso minha profissão, mas teve uma época que eu andei muito brigada com a minha profissão. Eu lancei o livro Dona Miséria e eu tive um apagão. Eu não queria conversar a respeito do livro, ele ficou embalado, as unidades, e eu não queria trabalhar mais, não queria contar histórias, não queria escrever, e as pessoas me perguntavam muito, e eu sempre tinha uma reserva, eu já ia armada, pronta para falar, cansei, larguei, até que um dia uma criança me perguntou, né? E aí eu escrevi depois, né? Coloquei isso no papel. Um conto de fadas. Fadas existem. Eu sei porque fui agraciada pela intervenção de uma em minha vida. Acontece que há muito andava emburrada, de má vontade, com preguiça mesmo de contar e escrever histórias. E isso para uma pessoa que, como eu, sempre fez desse ofício um meio para encantar a vida do outro, não estava sendo bem compreendida, nem por mim mesmo, nem por ninguém. Sempre que me perguntavam, e o livro? E a Dona Miséria? Ou ainda, e as histórias? Meu peito se apertava para dar uma única resposta que poderia dar naquele momento e que provocava um frio em minha espinha. Parei, respondia.
E, em seguida, me fazendo desapercebida dos olhares interrogativos daqueles que me conheciam. Até que um dia festivo entre amigos, uma fada, se aproveitando da distração do meu coração, que sempre se armava quando o assunto era história, se aproximou e disse bem baixinho no meu ouvido: "E o próximo livro?" E me disse isso com aquela delicadeza que é comum a todas as fadas. Como responder a ela, parei. Como dizer de forma seca e incisiva a uma fada que eu me negava a retornar ao mundo do encanto e da magia? Então, tentando corresponder àquele olhar doce, respondi que estava voltando a escrever e que, ao terminar, ela seria não só a primeira a saber, como também a primeira a ler essa história. Foi uma promessa. E promessas não podem ser quebradas. Ainda mais uma promessa como esta, feita a uma fada. Por isso, desde então, tenho acordado todas as manhãs imbuída da vontade de recomeçar, de retomar a minha caminhada na trilha dos sonhos. Obrigada, minha fadinha, por abrir em mim uma fresta por onde, depois de tanto tempo, meu coração finalmente conseguia respirar. Muito bom. Ô, Flávia, a gente percebe que você dá uma engasgada aí de emoção, Me hein? Conforme você emociona tá lendo. demais. Os Me olhos cheios de emociona lágrimas. muito. Veio lá do fundo isso, hein? Me emociona porque foi uma fase muito difícil de não querer mais trabalhar, e era uma coisa que eu sempre amei fazer. Então, foi um bloqueio mesmo. E uma filha de uma amiga muito querida, numa festa, falou: "Tia, e a Dona Miséria, e o livro?" E ela foi no lançamento, eu fiz dedicatória para ela no livro, então, assim, bem petitinha. E ela me perguntou isso, e eu desarmei na hora, e realmente foi o que aconteceu. Eu me coloquei de novo nessa estrada aí. E a gente precisa disso, né? Para Sim. colocarmos no papel, a gente precisa que exista essa emoção. Senão não vai dar certo. Senão vai ser, sei lá, um fato, vai ser um acontecimento, mas não será uma memória literária, né? E você fez bem isso, colocou uma fadinha aí, né? Deu toda uma carga aí de emoção, né? Muito bom isso, Sim. muito bom. Adorei essa, hein? Adorei. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Sim. Quanto tempo eu tenho? Tem 6 minutos. Dá tempo? 6 né? minutinhos. Dá sim. Olha, Deixa eu só... todos estão adorando aqui no chat, viu? Ai, que bom. Enquanto você vai olhando aí, eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Magda Trece, nossa amiga. Isso. Beijo, Magda. Falta você aqui nessa aula, hein, Magda? Enquanto a Flávia vai procurando a outra história lá que ela precisa contar para nós, eu vou ler. Quer ler, Elaine, alguns comentários aqui do chat? Sim, vamos lá. Dos colegas? Amei, conta mais, maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu adoro, eu amo a Flávia. Obrigada, perfeita. Deixa eu ler uma aqui, ó. A Pro Cleonides disse: "Vocês nunca leram minhas contribuições?" Pro, desculpa. Vamos ler. Coloca uma coisa legal que nós vamos ler aí. Eu vou prestar atenção agora, hein? Vamos lá. Muito bom. Pronto? Tá pronta, Flávia? Eu não sei se meu coração vai aguentar, mas vamos lá. Pelo amor de Deus. Já liga pro SAMU, pelo amor de Deus. Vai aguentar sim. Essa é muito antiga, eu não sei a data. Vamos lá. Eu era bem novinha quando eu escrevi essa, agora eu não sou mais. Crônicas de despedida. Acordei hoje com uma irremediável sensação de perda. Foi estranho ouvir o eco do seu ser sobre a forma de sua voz. Mas parece que, diante de sua narrativa, após uma peregrinação de anos, encontrei o meu caminho para sair desse labirinto.
Vejo que precisa abrir a porta e deixá-lo sair. Não você, meu amigo querido, mas aquele que habitou em meu imaginário durante tantos anos ou existência. É muito difícil abrir mão de um amor idealizado. Já tentei tantas vezes, mas o ouvindo falar do que eu sinto, mesmo falando de você, me fez ver de forma verdadeira o quanto me privei do mundo real. Não vou fugir de você. Preciso te olhar tal qual te vejo. Uma pessoa querida, um companheiro de jornada. Não sei de quanto tempo vou precisar. Talvez anos, talvez uma vida. Realmente não sei. Mas, de certa forma, percebo que essa sensação de vazio, de perda, sinalize que já tem iniciado a jornada. Isso eu era adolescente, né? Antigo mesmo. Primeiro amor? E não foi o primeiro, eu acho que sim. E aí, mas era uma coisa muito idealizada, a gente era muito amigo e tudo, mas é aquela coisa do princípio mesmo da psicanálise, né? Que você precisa se ouvir, e numa conversa, ele falando de um outro assunto, e aí, para lidar com isso, como eu já disse, essas emoções, assim, eu sempre corri para escrever. E aí eu escrevi dei o nome de Crônica de Despedida. Muito legal também. E eu acredito que várias de nós, eu vou falar isso, não sei se nisso eu estarei sendo, sei lá, preconceituosa ao falar isso, mas as meninas são mais comuns, né? Com as meninas, nós meninas, certo? Nós meninas, a gente costumava fazer isso mesmo, né? Ou fazia um poema, ou escrevia. Isso é mais comum para nós, né? Não sei hoje. Hoje em dia eu acho que tá bem diversificado isso, mas era mais comum para as meninas, né? Essa romantização aí das situações, né? Mas, Andréia, você sabe que acho que ajeitando uma mudança, uma vez que eu tenho um filho de 23 anos, um caderno antigo dele, e eu vi que ele era letra de rap. E eu vi ali a vidinha dele escrita ali. Ele não era uma coisa outra forma lírica. E fazia, né? Exatamente. Um outro poema, né? Isso, uma outra forma de poesia. Olha, Flávia, a gente tem só 2 minutos, então assim, eu preciso começar a me despedir de você, agradecer muito a sua participação, você voltará aqui outras vezes, viu? Porque você só abriu essa sequência, eu espero poder contar com você mais vezes, todo mundo aqui no chat te elogiando demais, você fez todo mundo chorar, viu? Todo mundo chorar. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. E a hora que esse livro estiver pronto, você, por favor, venha aqui falar sobre esse livro para nós. Com todo prazer. Eu vou pedir licença, Andréia, rapidinho, só para também mandar um abraço para minha amiga Magda. Pode mandar. Que essas energias hoje que a gente, né, mobilizou aqui, elas estão indo todas para ela. Sim. Viu, Magda? Beijo para você. Grande beijo nosso. Flávia, muito obrigada, Flávia. Obrigada a beijo. vocês. Beijo. Bom, pessoal, olha, com a Flávia é sempre assim, né? A gente ri, a gente chora, né? A gente tem o conhecimento aí ampliado, é sempre muito gostoso a aula com a Magda. Ou a Magda também, a Magda vai vir aqui, a Flávia, desculpa. E, gente, muito obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, Flávia, novamente. Obrigada, Magda, porque foi a Magda quem me apresentou a Flávia. Magda, força e um beijo para você. Gente, avaliem a aula e um beijo. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.